O processo de requisição no Lumina funciona da seguinte maneira. Primeiramente, entrar no projeto executivo da obra. Dentro do projeto executivo, nós teremos a WBS do projeto. Selecionar o item onde a requisição precisa ser feita e a atividade. Dentro da atividade, nós deveremos ter uma composição de custos, que pode estar completa ou não. Vamos simular uma situação onde eu precise requisitar o empreiteiro de mão de obra, o material, o gesso acartonado para executar a atividade de gesso acartonado, mas eu detectei que nesta composição ainda faltam coisas. Então vamos requisitar, além desses dois itens, mais dois itens, mais três itens. Vamos requisitar, por exemplo, lixa. Nós podemos filtrar o material por aqui. Tá? Então eu quero lixa. Eu quero lixa, vamos colocar aqui lixa para massa, né? Vamos colocar aqui lixa 100. Eu posso requisitar eu já posso colocar aqui as observações, posso colocar um índice ou uma quantidade fixa. Eu quero 10, eu quero 20 unidades de lixa. Então vamos colocar aqui unidades. E cada unidade custa, vamos supor, R$ 1,50. Ou eu também poderia requisitar, ao invés de filtrar uma por uma, requisitar todos de uma vez. Filtrar todos de uma vez. Por exemplo, eu quero andaime e eu quero massa corrida. Então, vamos supor que eu queira filtrar mais de um item ao mesmo tempo. Tudo que eu colocar aqui separado por linhas, ele vai usar como um filtro. Tudo que eu separar como ponto, ele vai usar para filtrar no mesmo material. Ou seja, aqui ele vai procurar tudo que tiver a palavra andaime e tudo que tiver a palavra massa e também corrida no mesmo campo de material. Então vamos ver aqui. Ele achou aqui andaime e massa corrida. Então o andaime está por dia. Eu quero locar esse andaime por mês. Então eu quero locar o andaime por... Deve ter aqui uma unidade mês. Eu quero um mês e essa locação vai custar R$ 300. Eu quero a massa corrida, eu quero por... vamos ver o que tem aqui. Eu quero por litro. Eu quero... A lata vai ser de 18 litros, então eu quero... Não tem lata aqui? Não tem lata aqui. Vamos pegar aqui, vamos solicitar 8 litros. Isso aqui vai custar R$80 os 18 litros. Então vamos ver. Vou selecionar. Aqui eu poderia colocar as observações. Então aqui eu quero 20 metros quadrados do andaime. Né? Eu tenho uma alocação de um mês de andaime e aqui eu quero, vamos por exemplo, colocar uma marca, Souvenir. Tudo que eu colocar aqui, quando eu der um OK, ele vai vir para a minha composição. Então agora eu tenho uma composição que tinham dois itens, empreiteiro de mão de obra e gesso. Esses itens foram originados da minha composição meta. Eu tinha esses dois itens, mas na hora que eu fui executar o meu serviço, eu percebi que eu tenho alguns insumos a mais que eu preciso requisitar. Aqui eu tenho o total da minha composição executiva, que é 4.910, contra um total meta que era de 4.500, porque só tinham dois itens. Tá? E agora eu vou requisitar. Então, eu vou aqui requisitar essas 100 quantidades aqui de mão de obra. Eu vou requisitar os 100 metros de forro. Eu vou requisitar esse andaime, esse mês de andaime. Eu vou requisitar os 18 litros aqui de massa corrida. E eu vou requisitar as 20 unidades da lixa. Note que ele já
adotou o preço que eu coloquei na requisição como executivo, e nesse caso aqui ele adotou o mesmo preço meta, porque esses itens foram copiados da meta. Eu estou colocando aqui o gesso sem preço, mas eu não vou conseguir comprar nada sem preço. Eu posso adotar um preço para a requisição, um preço que eu quero que os suprimentos use como base. Eu, como um gestor de custo, acho que o metro do forro acartonado tem que custar, um metro quadrado tem que custar R$19 do material. Feito isso, todos os materiais do sistema onde eu tiver uma quantidade diferente de zero na coluna quantidade aqui, no grupo de requisição, o sistema vai entender que isso daqui são requisições que eu preciso emitir, são quantidades que eu preciso comprar. Além disso, quando eu estiver fazendo uma requisição, eu posso colocar as observações de detalhe na requisição, eu posso associar arquivos e eu posso colocar outras observações. Vamos pegar o exemplo do gesso aqui, se tem alguma observação para ele. Então, o gesso deve ter alguma coisa com relação à qualidade aqui. Gesso. Chapa de gesso acartonado. Então, essa mesmo que eu quero. Eu consigo colocar observações aqui que eu posso digitar, posso puxar de um cadastro, inclusive eu posso colocar figuras. Então, se eu quisesse, por exemplo, inserir uma figura de um gesso, de uma placa de gesso acartonado, eu poderia vir aqui, gesso acartonado, por exemplo. Vamos pegar aqui uma imagem desse material. Eu quero esse tipo de placa, por exemplo. Isso é só um exemplo. Eu quero só colocar aqui os recursos que a requisição pode ter. Então, se eu quisesse colocar uma figura, por exemplo, também é possível de colocar na requisição. Então, observações detalhadas que aceitam inclusive formatações. Eu posso vir aqui e colocar uma outra cor para dar um destaque nessa informação. Vamos supor que seja muito importante. Eu posso pôr figuras e eu posso pôr arquivos. Ou seja, a minha intenção aqui é deixar a informação mais completa possível para que essa requisição ela seja feita de uma maneira completa. Lá na frente, o departamento de suprimentos não pode ter nenhuma dúvida com relação a essa requisição e, por isso, quanto mais informações eu colocar aqui, melhor será o entendimento desse processo lá na frente. Uma vez colocadas as quantidades, eu tenho um outro passo aqui que é montar a requisição. O que seria montar a requisição? Tudo que eu coloquei no projeto, quantidades que eu estava requisitando, todos os itens vão parar nessa tela. Note que aqui a atividade é sempre a mesma, forro de gesso, mas eu poderia ter requisitado em vários lugares da minha WBS. Então aqui eu teria vários itens diferentes. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou agrupar esses itens de uma maneira lógica. Por exemplo, eu consigo comprar o gesso, contratar o gesso e o empreiteiro numa mesma requisição? Talvez sim, talvez não, mas eu acho que seria mais interessante eu fazer uma requisição de gesso, massa corrida e lixa. Vou colocar uma data de entrega para esses 3 itens aqui, dia 10, por exemplo. E vou montar uma requisição. Aí quero uma requisição para locação do andaime. Também quero ela para o dia 10. E quero uma requisição para mão de obra de instalação de gesso. Então, dessa forma, eu fiz 3 requisições que eu posso dar diferentes encaminhamentos para essas requisições. Então, o processo de montar a requisição é simplesmente um agrupamento dos itens que têm alguma afinidade e também
colocar a data de entrega para cada um deles. Uma vez agrupados, temos um processo, o último processo da requisição é a transmissão da requisição. Então essa requisição foi feita provavelmente no canteiro, essas 3 requisições a gente fez no canteiro, e aí eu preciso transmitir esta requisição. O que eu preciso fazer? O que é a transmissão? Primeiramente, eu vou escolher um tipo de requisição. O que essa requisição vai ser, né? Primeiramente, o que é essa requisição? Eu posso clicar aqui em itens da requisição e ver o que eu estou pedindo. Eu também poderia dar um duplo clique aqui no item e ver a requisição impressa. Então veja aqui, aquela requisição tem o material, vamos aumentar um pouquinho ela aqui, eu tenho o material, as datas de entrega, as quantidades, os preços unitários e os locais de aplicação. Aquele item, que era o gesso, onde a gente colocou mais informações, as informações vêm aqui embaixo, tanto a figura quanto as observações. Ok? Então, temos uma requisição e aí eu vou transmitir. O que eu quero fazer com essa requisição? Eu quero enviar essa requisição para o departamento de suprimentos para iniciar um processo de cotação, ou eu já tenho o fornecedor e os preços, eu quero regularizar esse processo. Eu posso fazer uma regularização ou um pedido direto. Ambos aqui funcionam da mesma forma. Eu teria que indicar quem que é o fornecedor dessa requisição, condição de pagamento, e daí eu já teria um pedido com esses itens da requisição. Existe um processo de reembolso e caixinha que eu não vou abordar nesse tema, nesse vídeo agora, e uma fatura direta, que é um processo quando eu já tenho, inclusive, a fatura. Eu já quero pagar esse material. Mas, nesse momento, vamos supor que essa requisição fosse uma requisição de cotação. E aí eu transmito essa requisição. Antes de transmitir, eu preciso definir quem que é o faturamento, ou seja, quem vai pagar esse material. Eu vou colocar aqui que o faturamento aqui vai ser para Tower Engenharia e transmitir. Ele pergunta se eu quero uma observação opcional aqui e eu posso colocar uma observação da liberação. Vamos supor que eu queira colocar uma observação da liberação. Por exemplo, esta requisição precisa ser entregue até o dia 10, pois este é o caminho crítico desta etapa. Então, colocando uma observação aqui, é importante saber aonde essa requisição vai parar. Então, onde essa observação vai parar? Vamos colocar aqui uma observação com bastante destaque. Tá? E vamos transmitir essa requisição. O sistema está falando aqui que a requisição está aguardando liberação de custos. Então, existe um workflow de aprovação, de requisição, de pedido, de mapa, de todos os processos aqui. E, a partir do momento que eu transmitir uma requisição, ela vai seguir esse workflow de aprovação e, na tela de aprovação, o responsável por este processo vai conseguir ver a requisição, vai conseguir ver aquela observação da liberação, por isso que aquela observação da liberação é importante. Ele também vai conseguir ver a própria requisição. Nesse momento ela já tem aqui para quem vai ser faturada, que é a Tower, né? E já sabemos também que é uma requisição do tipo de cotação. E essa requisição vai ser liberada ou não, para que seja feito o processo de suprimentos.